Yolanda Félix é uma empresária e executiva financeira com mais de 20 anos de experiência. Nascida em São Paulo, é especializada em recuperação judicial e estruturação de empresas. Com sólida formação acadêmica e MBA em Business Internacional, destacou-se como líder no campo empresarial. Além disso, é coautora de 3 livros e fundadora da SES, Coaching de Empoderamento e Autocura, combinando sua experiência em coaching financeiro com a compreensão do poder das emoções. Sua jornada é uma inspiração para a superação e a realização pessoal. Com vocês, Yolanda Félix. Opa! E aí, pessoal, tudo bom com vocês, seres humanos? Aqui é o Júnior Sartini falando mais uma vez e estamos começando mais um Sartcast. E hoje eu tenho a presença de Yolanda Félix. Tudo bom, Yolanda? Tudo bem. Tudo bem. Ela vai falar um pouquinho do negócio dela e o que ela faz aqui, para vocês saberem um pouquinho das coisas variadas dos convidados que vieram. Yolanda, fala pra gente de onde você é primeiro, quando foi que você veio pra cá, tem quanto tempo que você mora aqui e como foi que você entrou na área do grooming. Ela vai explicar o que é o grooming, tá, pessoal? Daqui a pouquinho. Então vai lá. O microfone é seu, vai. Obrigada por ter me convidado para esse podcast. Sou honrada de trazer algumas novidades que as pessoas não conhecem, que é o grooming. Eu sou de São Paulo, capital, um pouquinho capital, né? Fica a 20 quilômetros da Praça da Sé. Nasci em Barueri, mas cresci em Barueri e morei durante 15 anos em Cotia. E vim para os Estados Unidos por causa da minha carreira. Eu queria alavancar isso tudo. E vim para os Estados Unidos aprender inglês para ficar 6 meses aqui. Desses 6 meses virou 2 anos, 2 anos virou 10 anos e mais um pouquinho que é agora. No Brasil era controle financeiro, fazia recuperação judicial das empresas e também tinha um hobby no Brasil que era um pet shopping, banho e tosa, a qual era só para investimento mesmo, contratar pessoas, serviço, todo o dinheiro que eu ganhava lá eu investia na própria empresa. Vim para os Estados Unidos para poder estudar. E quando eu terminei a faculdade aqui, isso virou um plano de negócio, que foi fazer o pet shop em rodas, em cima da roda, Mobile Dog Grooming, que significa uma van que vai até a porta do cliente fazer o serviço dentro da van, self-container, onde não usa nem água e nem energia do cliente, tudo é feito dentro. E isso hoje é meu principal business aqui nos Estados Unidos. Qual que é o nome da empresa que você tem aqui? Alquimia Pet Alquimia Salon. Pet Salon. Que significa que o cachorro 6 miau, né? que o gato... como é que é? O cachorro mia em português. Mia. Exato. É isso. Alquimia. Isso. Agora que eu prestei atenção, alquimia. Exato. Os clientes perguntam para mim, no primeiro ano que a gente implantou esse nome, o cliente fala assim, mas alquimia? O que significa alquimia? Aí eu falava, dog 6 miau. Aí eles, Porque existe alquimia, ciência de alquímica, né? Existe isso. Eu pensei, alquimia, o que deve ser? É alguma coisa. Eu falei, por que agora faz sentido? Porque a palavra alquimia existe. Exato. Só que nesse aí foi uma pegada bem legal. Alquimia. Isso, mas no português a gente não quis saber de onde que veio a palavra, só juntou um cachorro quimia, né? E ficou legal. Exatamente. E você trabalha com isso já. Hoje você tem, no caso, é uma van que tem todo o aparato para poder ir até os locais. E normalmente você tem equipes para isso. Isso. Hoje a gente tem 3 vans e uma loja a qual a gente atende cachorros maiores, né? Porque é difícil atender cachorros gigantes dentro da van. Então a gente atende toda a Bay Area, desde a Península até São José, que agora a gente expandiu São José porque a gente está expandindo a empresa e possivelmente a gente vai levar para outro estado.
Então, o nosso negócio hoje é um atendimento de luxo, é diferenciado, nós não fazemos serviço básico. Então, hoje, o que é primordial para nós? Atender o cliente, a satisfação dele. E eu acabo virando terapeuta do próprio cliente, porque eu explico o que está acontecendo com o cachorro dele. Simplesmente, o nosso dog grooming, que é o tosador, não vai até a porta do cliente e faz o cachorro dele. Se tem algum spot vermelho, a gente fala. Se o cachorro está com mau ar por causa de uma dentição que precisa de uma limpeza técnica, nós falamos. Se nós sentimos um bump, que nós chamamos que é como se fosse uma... Não um câncer, mas um caroço, a gente avisa para o cliente, dores, essas coisas todas, tudo nós avisamos. Se é um cliente que costuma ficar muito com a língua roxa, nós avisamos que precisa ver o veterinário para fazer algum tipo de exame. Então, assim, o cliente gosta muito disso, acaba virando nossos amigos e a referência boca a boca também. Isso aí é o melhor marketing que tem, né? O boca a boca. Exato. E assim, é difícil, porque inclusive a nossa concorrência, eu não falo que existe concorrência porque é um nicho muito grande, está crescendo muito nos Estados Unidos, no Brasil agora está disparando. E a gente não vamos dizer que tem concorrência, porque acontece muito do cliente dar um banho mais barato num outro lugar, mas nos procurar para fazer a tosa, para fazer a retirada de pelo morto, para fazer o desembolo, essas coisas, porque a gente faz uma hidratação, usa produtos cruelty free, né, que é um produto mais orgânico. Mais biodegradável. Exatamente. Né? Então, esse tipo de serviço as empresas não prestam. Nós prestamos serviço. É um serviço mais caro? Mas o resultado é alto. Então, a gente tem essa procura alta e não focamos na quantidade, mas sim na qualidade. Quando foi que você teve a iniciativa de fazer o grooming aqui? Quando foi que você começou? Como eu vim como estudante, hoje eu posso falar isso, quando eu vim como estudante, me apresentaram um rapaz que fazia grooming na área e eu já tinha essa experiência do Brasil, estudante precisa de dinheiro, fazer um bico aqui, um bico ali, aí comecei a entrar nessa área, ajudar ele, só que a demanda de estudar foi mais alta, chegou uma hora que não deu certo. E eu fui fazer inglês, né, por 6 meses. Com 2 meses eu descobri que 6 meses não ia adiantar nada, que eu ia já perder o que eu fiz, porque eu já morei em Londres 6 meses para o inglês. E não foi suficiente, porque tem que ser uma coisa contínua dentro das empresas e trabalhar diretamente com investidores, você precisa ter um inglês bem afiado. E eu liguei para o meu marido e falei assim, olha, eu não vou ficar aqui 2 meses, eu vou ficar 2 anos, eu vou terminar o processo. E eu fiquei, passei no TOEFL, né? Fui para o college para estudar o inglês mesmo, afiado, aquelas matérias todas que quem estuda sabe. E decidi, quando eu terminei o inglês, que eu fiquei afiada no inglês, eu decidi entrar no Credit Class, que é a faculdade aqui, não é a universidade, é a faculdade como se fosse uma faculdade técnica no Brasil. E eu resolvi fazer em finanças, que é a minha área, desde quando eu me conheço como profissional. E quando eu fui fazer o TCC, que era a conclusão de curso, eu tive que fazer um projeto. E esse projeto foi o projeto da alquimia, que eu apresentei como um business plan. E nesse projeto que eu entreguei, eu tinha que, em 3 meses, eu pegaria a minha permissão de trabalho de estudante, que é o OPT. Então, eu teria 1 ano para estudar, para trabalhar para alguma empresa como estagiária. Aí o meu conselheiro falou assim para mim, Yolanda, você já trabalhou aqui com a gente e você tem um conhecimento muito alto para você ser estagiária. Por que você não pega seu projeto e põe no papel? E põe para rodar? Eu falei, cara, eu não tenho essa grana, é muito dinheiro para pôr esse projeto para rodar. Aí ele foi lá e plantou a sementinha do bem na minha cabeça, né? Eu, como uma boa administradora, cheguei em casa e falei para o meu marido, eu falei, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, eu acho que eu não vou dar certo como estagiária mesmo. Eu vou ganhar $12 a hora, eu vou pagar aluguel como aqui? Não faz sentido para mim, vamos tentar fazer alguma coisa. Aí eu pensei em montar uma cooperativa, convidar umas pessoas para montar, cada um entra com uma parte, da parte de quem já fazia tosa, né? Entramos com uma parte para comprar uma van. Aí as partes concordaram, todo mundo vendeu os carros próprios, pegamos o dinheiro e eu consegui uma van no Tennessee. E eu fui... Você comprou uma van lá, então? Lá no Tennessee, para trazer para cá? Para trazer para cá. E isso Ixi. antes da empresa estar aberta.
Aí eu fui, negociei com o cara do Tennessee e eu fui buscar essa van. Não tinha ninguém para ir, só eu podia ir. Então eu fui pro Tennessee de Você veio avião, dirigindo? vim Você veio do Tennessee dirigindo a van? sozinha. Jesus. Fazia, eu acho que 4 anos que eu não dirigia um carro grande. Meu Deus, e teve que atravessar Isso, estados. estados. Atravessei, foi 3 dias e meio, porque eu parava 8h30 da noite e levantava às 6 da manhã para 7 horas já estar na estrada de novo. Às vezes eu pegava a estrada às 6 horas da manhã. Então, eu fui pro Tennessee, peguei essa van, que eu nunca nem tinha dado nenhuma volta na van, e falei, vamos embora, né, pra lá. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. E atravessei todos os estados. Peguei. Júnior, foi uma experiência assim que eu vou falar pra você. Foi boa por ter sido a primeira vez, mas eu não faço isso nunca mais na minha Você não faz isso vida. nunca mais de novo. Não, não faço. Uma porque vez pra experiência tá ótimo. foi né? bem quando foi? Em janeiro. Imagine como tava o weather. Tava frio em pra janeiro. caceta. Eu peguei sol, vento, chuva, tempestade de todos os tipos que você pode imaginar, de neve, de vento. Sabe aquele filme de desenho que tá no deserto e vem aquelas bolas voando assim, de galho? Aham. Eu tenho filmagem disso, tá em algum lugar, e torto assim, né? Porque a van fazia assim, tá, 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 tá. Nossa, olha, o coração, juro por Deus, ficava assim, tá, tá, tá. E assim, e os caminhão passando, porque o caminhão é pesado, passando, vão, e eu lá andando, acho que 40, 50 por hora. Nossa, isso era o máximo que a van pegava. Não, pegava a mais, e o medo da van tombar. Ah, porque ela ficava. Gente, ela tava ali Você não trêmula tem na hora que você. noção do que é a Jesus rajada do de céu. vento no deserto, porque assim, é desertão mesmo. Ali acho que pro lado do Alabama, aquele pedaço ali, Aham. chega uma hora que pega um retão ali, que eu acho que tem umas 10 milhas, só de retão, Só de reta. tudo aberto, dos dois lados. Então o vento, vum, vum, e pá, batendo na van, e a van assim, tá, tá. Eu falei, Jesus. E você sozinha. Sozinha, e você não pode parar, porque se você parar é pior, aí que o vento derruba a van mesmo. Aí eu falei, gente, nem um viaduto para mim parar embaixo para poder ficar aqui, nem que fosse umas 5 horas esperando esse vento passar. E o coração assim a 10 mil por hora, mas aí passa vento, daqui a pouco vem chuvão, daqui a pouco vem ventão, daqui a pouco vem tempestade de areia, você não vê nada. E assim foi, a estrada toda. Eu não via a hora de chegar na Califórnia, porque aí eu sabia que o negócio ia melhorar. Mas foi difícil. Aí a van começou com barulho, eu não sabia o que era, mas era porque acho que o vento bateu, forçou, começou com barulho, aí parei em alguma cidade, não lembro qual, tava nevando, e eu nunca tinha dirigido na chuva, na neve. Eu falei, nossa senhora, e os pneus derrapavam. Começa. Gente do céu, nunca dirigiu na neve e ainda pega uma van. Não, e o meu marido no telefone. Eu falei, eu tô apavorada. Eu falei assim, como é que eu vou chegar lá não é na Ford, é na... Na Chevrolet? Não. Qual que é a Na outra Dodge? empresa? É da Dodge? Dodge, mas é a outra empresa que faz... Ram. Não, Dodge Ram. não. A truck era da Dodge Ram, mas era da Mercedes. Ah, da Da Mercedes. Mercedes, é porque a Mercedes que faz a manutenção da Dodge. Ah, tá. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí parei lá, o cara olhou, eu falei assim, vai eu de novo pegar essa estrada de neve, né? Aí veio um caminhão na minha frente, daqueles de empurrar a neve, assim, eu atrás Nossa. dele Aí andando. você foi atrás? Eu vou aproveitar o bonde andando agora. E você não tem noção, eu fiquei mais apavorada depois, o tanto de acidente Ah, mas dá, que ué. tinha, assim, de carro parado, carro virado ao contrário, e assim, porque derrapou mesmo, não foi aquele acidente feio, mas os carros derrapou e virou, assim, porque tem umas valetas, assim, e eles... Que é gelo puro. Nossa Senhora, eu falei, Jesus Cristo. É Eu por falei isso que assim, tem que andar com aquelas correntes. isso. Com aquelas correntes quando é neve. Não, mas meu, eu nunca imaginava que eu ia passar pelas 4 temperaturas e as outras que é os ventos, as rajadas. Eu falei, nossa senhora, eu falei assim, foi uma experiência que eu não quero ter mais. Na última viagem que eu dormi, eu acordei 6 da manhã, eu cheguei aqui em São Francisco 3 horas da manhã. Parece que quando faltava 1h30 para me chegar, o negócio virou 24 horas. Aí quando eu cheguei ali em São José, cara, foi um alívio tão grande. Você falou assim, tô em casa. Tô em graças a casa. Deus. Aí eu tinha que dirigir mais uns 30 minutos. Esses 30 minutos, eu acho que eu vim, sabe, voando, assim, tipo, na maior lentidão Mas do assim, mundo. a diferença de preço era tão grande assim, de lá pra cá?
É porque, assim, hoje já virou, assim, todo mundo aqui constrói uma van, né? Mas essa época não tinha isso aqui. A Aham. pessoa, você conseguir comprar uma van boa. Só tinha lixo, coisa que quebra na porta do cliente. Uma coisa que eu não queria era chegar, por exemplo, na sua porta, minha van vazar óleo na Óleo. sua driveway, ou quebrar a bomba de água, essas coisas. Então, eu pesquisei muito e esse foi o motivo. Inclusive, essa van não está mais comigo. Quando a gente desmanchou a sociedade, a cooperativa, que durou 2 meses só, Aham. que foi outra história, essa van tá boa até hoje, porque assim, eu tenho um olho clínico para comprar as coisas. Eu não compro de qualquer jeito. Eu pergunto mesmo, e chega lá, eu testo. Levei no mecânico lá 2 horas para ele checar se tinha alguma coisa, se dava para mim viajar esses 3 dias e tal. Porque senão eu ia abandonar a van lá e ia pegar meu voo de volta. Não, contando uma história, quando eu cheguei lá em Nashville, Nashville, Tennessee. eu tive que pegar um avião para ir até onde eu ia. Quando eu entrei dentro de um teco-teco, Eu ia perguntar isso, se tinha sido um teco-teco. eu nem sabia que era um teco-teco. Eu briguei com o cara. Não, eu não quero que a minha mala vá no bagageiro, porque eu tô atrasada pro rapaz me pegar lá, né? Não, mas ele falou assim, não, mas sua mala não vai no bagageiro. Quando eu entrei naquele teco-teco, um de um lado, outro de um outro, eu falei, Jesus Cristo do céu. Foi a minha primeira vez no teco-teco. Foi, como é que foi a experiência? Cara, o negócio balança demais. Bom, mas é normal, né? Eu nunca voei nisso. Nem quero voar de novo. Outra experiência. Outra- Você só outra- teve experiência só. boa, hein? Não, aqui nos Estados Unidos eu acho que eu bati recorde de experiência. Muita coisa aconteceu aqui. Muita coisa. E tem quantos anos mesmo que você tá aqui já? 10 anos. Já tem 10 anos e pouco que eu tô 10 aqui anos já. e pouco? Chegou em 2013. Não, eu cheguei em 2014, 10 anos, 2014? foi 10 anos, 10 anos. Já tem um tempo já. Mas e aí, tipo, depois que você trouxe a van, desfez a... 2 meses depois a sociedade desfez, não deu certo. Aham. Aí virou uma nova história. A pessoa falou que eu tinha que devolver o dinheiro, né? Eu falei, eu não tinha o dinheiro para devolver. E eu falei, meu Deus, agora o que eu vou fazer, né? Aí pronto. Não tinha de onde tirar esse dinheiro, só que eu honro o que eu faço. Eu falei, eu vou dar um jeito de arrumar o dinheiro. Aí tentei arrumar dinheiro no banco emprestado, por mim mesmo, mas não consegui, porque teve histórias anteriores que eu já estava devendo bastante. E faculdade, praticamente um ano sem trabalhar, e não tinha dinheiro, só o Marcelo trabalhando. E eu falei com o Marcelo, eu falei, olha, eu preciso dar um jeito de arrumar desse dinheiro. Aí a pessoa que eu tinha que dar o dinheiro, ela me ofendeu com algumas palavras, ainda mais sobre financeiro, uma coisa que eu sou muito leal, é dinheiro. E aquilo me ofendeu demais, eu entrei numa depressão, assim, de uma semana, sem saber o que eu ia fazer. Levou os clientes tudo, eu não tinha mais cliente. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu falei para o Marcelo, falei, olha, eu não sei o que eu vou fazer, eu preciso tomar uma decisão, se eu vou embora, se eu vou arrumar um estágio, o que nós vamos fazer aqui? E entrei uns 3 dias numa depressão assim, cara, foi obscuro, isso é até um dos motivos, porque eu fiz outras coisas. Aí, um dia ele saía para ir trabalhar, morrendo de medo, né? Pessoa com depressiva dentro de casa, calada, ainda mais uma pessoa que fala demais que nem eu. Ele colocava lá o YouTube com música para mim ouvir, e eu não mexia na TV, e aquilo ficava o tempo todo rodando. Aí, um dia passou uma música do Leandro Borges, né? Deus e Eu. Cara, aquilo ali falou comigo grandemente. Que das pessoas que estavam daquele jeito, que não adianta você publicar para os outros saber o que você está passando, publicar no Facebook, não sei o quê. Entra para dentro do seu quarto e ora a Deus e questiona ele. Aí foi o que eu fiz. Eu entrei, eu acho que numa imersão ali, conversando com Deus, que na hora que eu voltei em mim, clareou minha mente assim de uma tal maneira, tipo assim, que é isso? Você pode fazer o que você quiser. Aí eu já saí dali, já liguei pro Marcelo, ele já estranhou. Eu falei, Marcelo, você conhece alguém que tem algum dinheiro pra gente pra emprestar para nós? Aí ele falou assim, eu não tenho. Eu falei, você tem certeza que você não tem nenhum amigo? Porque no Brasil eu não consigo essa grana toda. Só para devolver o dinheiro dessa pessoa e eu trabalhar em paz, porque eu preciso respirar. A minha mente precisa respirar. Aí ele falou assim, tem uma pessoa. Aí ele ligou para essa pessoa, marcou um encontro com essa pessoa num bar. Eu fui, eu não conhecia essa pessoa. Conhecia, assim, por alguma coisa, mas eu não tinha essa intimidade com essa pessoa. Eu cheguei lá e rasguei o verbo para ele. Eu falei, tá acontecendo isso, isso e isso, e eu te prometo que eu devolvo esse dinheiro para você. Aí ele falou assim, não,
tudo bem, eu vou conseguir essa grana para você. Só que melhor, você não vai, eu não vou te dar esse dinheiro para você devolver a van. Você vai pagar a sua parte e você vai ficar com essa van. Ah, então você ficou com a van. Não. Ah, Aí ele foi, não conseguiu dinheiro emprestado, mas aí ele deu o nome dele, a gente conseguiu financiar uma van e faltou $25.000 para dar de entrada. Ele nos indicou um amigo dele que emprestou o dinheiro sem nos conhecer e só jogou o dinheiro assim na mesa para nós. O Marcelo foi lá buscar e falou: não tem que assinar nada. Ele falou: não, quem referenciou vocês, eu confio. E emprestou o dinheiro pra gente, a gente deu a entrada na van e ele queria que eu ficasse com as duas vans. Eu falei: cara, eu não tinha nenhuma, agora eu vou ficar Vou com ficar com duas. duas. E uns juros altíssimos. Pegamos o dinheiro, compramos essa van, aí que começou a história mesmo. Pegamos o dinheiro, demos a entrada na van, fomos buscar eu e o Marcelo a van lá em Illinois, lá perto do Tennessee. Nossa de senhora, de novo? Mas uma nova, zero. Sabe o que Agora é foi isso? uma zero. Uma zero. Na época ela foi $115.000 a van. Era dinheiro pra caramba, Nossa. porque é muito dinheiro. É. Aí fomos lá buscar essa van, atravessamos de novo o estado, eu Só e que ele. dessa vez numa van boa. Não, a van não tinha problema. na Van outra. zero. É que eu tava sozinha, Era, você tava... inexperiente. Aí foi eu e o Marcelo, viemos e aí começou o processo da alquimia. E eu comecei a trabalhar bem, né? Comecei do zero, refazer minha carteira de cliente, e o Marcelo começou a trabalhar com limusine. Então eu fazia Amazon e fazia os cachorros. Quando não tinha cachorro agendado, eu estava fazendo caixa. Quantas vezes, Júnior, eu fui entregar Amazon de van? Você não tem noção do que é isso? Eu deixava a van do lado de fora do prédio ali em São Francisco, entrava lá dentro com o carrinho, pegava, o pessoal já sabia. Eu saía lá fora para levar as caixas, entregava tudo. Aí, quando isso não estava dando mais certo, e eu, para poder completar a renda no mês, que a gente, tinha uma puta dívida da van para pagar, dinheiro emprestado e aquele acúmulo todo, aí eu comecei a fazer entrega do Uber Eats. De van, porque era o que dava mais flexibilidade para mim poder fazer os cachorros. Aí eu fazia um cachorro, não certo, porque eram uns horários marcados, né? Aí eu tinha uns Windows na janela. Aí eu fazia entrega de comida. O que eu fazia? Parava a van numa esquina e ia caminhando para a pessoa não vir que eu estava dentro de uma van. E você ia pegar comida? Ia pegar comida, entregava. E assim ia completando a renda, até que eu consegui encher de novo a van. Aí, com tudo estabilizado, a Marcela montou a empresa dele, a gente montou a empresa dele, porque eu também trabalho com contabilidade aqui. E eu fiz todo o processo de abertura de empresa, essas coisas todas, faço a contabilidade da empresa, mas o CPA que resolve de mandar. Quando tudo se estava estabilizado, o que aconteceu? Pandemia. Aí a pandemia quebrou o negócio do Marcelo, ele com 3 carros ficou parado, o business que tinha acabado de estabilizar caiu para 30% e deu aquele desespero do tamanho do mundo, né? E a gente pagava na época $3.500 de aluguel, entramos e falamos assim, não vamos ficar com essa dívida, não sei quanto tempo vai demorar a pandemia, vamos entregar o apartamento e vamos dormir no escritório. Aí tomamos essa decisão de entregar o apartamento, assinamos tudo. Quando faltava uma semana para entregar a chave do apartamento, para a gente mudar para o escritório, mas já estava tudo assinado, a gente tem que entregar o apartamento de qualquer jeito. Os clientes começaram a entrar. E foi entrando assim, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. O Marcelo começou a ir comigo e começamos a trabalhar 14 a 16 horas por dia, de segunda a sábado. Mas assim, numa velocidade assim que não parava, a gente não respirava. E isso com a pandemia. Com a pandemia. Isso, a pandemia foi dia 20, eu lembro como se fosse dia 5 de março. Quando foi no dia 20 de março, os clientes começaram a entrar. Ficamos 15 dias sem nada. Porque se a gente for parar para pensar, por exemplo, assim, pandemia começou, mas os cachorros continua lá na casa do povo. Mas todo mundo cancelou tudo. Pois é, mas aí quando... 15 dias depois, como é que a pessoa aguenta? O cachorro começa a feder, começa a ficar sujo, a gente precisa fazer alguma coisa. Exato. E aí estourou a bomba, veio tudo de uma vez, né? Veio tudo de uma vez só. E assim, engraçado, você chegava na porta do cliente, o cachorro estava amarrado na porta, ou estava dentro de uma gaiola, ou estava não sei o quê, a pessoa se morria de nojo chegar em você, mas nós também nós não sabíamos como que estava a situação da situação, né? Da situação no pelo do cachorro, a gente pegava o cachorro com luva, a gente enfiava dentro da banheira, que a gente sabia que lavando ia sair. A gente lavava primeiro o cachorro todinho, depois que a gente começava a trabalhar no resto que precisava trabalhar no cachorro. E assim foi durante acho que 2 meses, até que nós conseguimos pegar laudos oficiais de que a bactéria, o vírus, coronavírus não ficava no pelo do cachorro.
Não sei qual era o motivo, mas o cachorro não transmitia. Saiu um fake news na época, mas a gente foi atrás, mandamos e-mails para a FDA, para alguns lugares, inclusive no Brasil também, a gente recebeu que não foi comprovado que o cachorro transmitiu o vírus. Uhum. Aí a gente ficou mais tranquilo. E realmente, a gente trabalhou esse tempo todinho. Eu e o Marcelo, graças a Deus, nunca testamos positivo. Trabalhando nessa pandemia toda. Com 7 meses que eu e o Marcelo tava trabalhando, chegou uma hora que eu falei assim, eu tomei a decisão, falei, mano, eu não aguento mais trabalhar 16 horas com você, 2 horas dentro de casa, 6 horas, é 24 horas. Você tem noção o que é um casal? 24 horas. Você não conseguia conversar com um amigo na privacidade, nem ele, nem eu. Eu falei, é hora da gente apartar. Vamos dar uma apartada Mas agora. nesses 7 meses, cara, juro por Deus, a gente pagou, acho que a gente tá devendo uns 300 mil reais no Brasil. A gente pagou o Brasil, nós pagamos os 25 mil dólares que nós pegamos emprestado do amigo do nosso amigo, e pagamos também a van. Mas quitou tudo. Ficamos sem um centavo, mas em 7 meses nós não devia um centavo para ninguém. Porque foi direcionado tudo para isso. Eu, como uma boa gestora financeira, eu falei, eu quero ter paz, porque eu não consigo trabalhar com dívida. Aí a gente resolveu, eu falei, você vai trabalhar comigo ou vai voltar para o seu negócio? Ele falou, eu perdi todos os contratos, não tenho mais. Eu falei, então vamos pôr seus carros à venda e vamos comprar uma segunda van. Só que não era uma van nova, era uma van velha. E eu tenho um olho bom, como eu falei pra você, eu comecei a pesquisar. E um amigo meu falou, achei uma van assim, assim, assado. O cara quer 500... quanto que ele queria? 500 reais nessa van. A van não vale... O cara tinha que me pagar pra ir buscar a van, pra você ter uma ideia. Aí eu falei, tá bom, vou lá ver a van. Aí eu fui lá ver a van. Olha, se você ver a foto da van, o Marcelo ficou indignado. A van por dentro tava do jeito que eu precisava, porque é por dentro que é caro. É a customização que é cara. Mas por fora, cara, tava todo ferrado. Então eu olhei 2 coisas. Eu falei, eu vou levar o carro no mecânico, pedir permissão pro cara. Só que assim, tava com mais de 5 anos, com tudo atrasado, né? Fui sem documento, sem nada. Levei o carro pro mecânico. O mecânico falou, o motor tá bom, precisa de uns reparos, mas o motor tá excelente. Eu falei, é isso que eu precisava saber. Por dentro, eu sei, a parte de customização tava boa, só que a parte de parafernália, que é elétrica, essas coisas eu tinha que fazer. Aí eu fiz conta, né? Fiz conta de cabeça. Assim, não, tá. Aí eu levei o carro na funilaria. Quanto você vai me cobrar? O cara falou, 10 mil dólares para fazer a funilaria do carro. Aí, beleza, eu voltei lá, falei, Marcelo, eu vou ficar com o carro. Aí ele falou assim, não, eu não tô acreditando. Ele fez bem assim, lá na porta do cara. Eu não tô acreditando, você vai comprar esse carro. Aí eu falei... Seu marido falou, Marcelo. Nossa, um dia você falou assim, não, peraí, você vai comprar mesmo? Não, ele falou assim, ele fez assim, eu não acredito que você vai comprar esse carro. Eu falei, vou, e você vai ver como esse carro vai ficar. Aí comprei o carro, ele levou esse carro até em casa, aí já mandamos o carro para... A primeira coisa que a gente fez foi pro mecânico arrumar o motor, né? Porque tinha que ter certeza que o carro ia tá bom. Daí foi pra funilaria, a funilaria ficou lá 30 dias na funilaria. Meu, se você visse o carro ficou 0. Aí mandei o carro pro autoelétrico, pro elétrico, para arrumar as coisas que precisava dentro. Troquei umas coisas que precisava trocar. Mandei para instalar gerador no carro. Comprei gerador novo, invertor, essas coisas. Não sei se você conhece essas parafernália toda. Bem eu mais ou entendo menos. de tudo. Aí, e o Marcelo assim, né, besta, né? Falei assim, nossa. Aí eu gastei uma grana, deixei o carro 0. O carro, na semana que o carro ia ficar pronto, a Wagon Tails me liga e falou assim, eu tenho uma promoção para você, você quer comprar uma outra van? Aí eu falei assim, mas eu não tenho grana. Não, mas olha, o seu crédito tá bom, já analisou, não sei o quê, você entra só com 10 mil dólares e você compra a van. Eu tinha mais para entrar. Aí eu falei assim, eu não sei se eu quero uma van agora nova. Aí o Marcelo falou assim, vamos pegar, né? Olha só, ele gosta de tudo que é novo, né? E assim, ele que foi aquela coisinha, enfim, comprei a segunda van, 0 de novo. E chegou as 2 em outubro. As 2 de uma vez? De uma vez só. As 2 novas. Novinha uma com a outra. Aí eu coloquei uma pessoa para trabalhar na pequena. Eu fiquei com a que chegou e ele ficou com a minha. E assim fomos indo, cara. Fomos indo. E aí um amigo meu quis comprar a van. Eu falei assim, eu não quero trabalhar com mais ninguém nesse momento mesmo, vou vender a van. O cara falou assim, nossa, Ana, essa van tá 0. O meu outro amigo, que é um dono das maiores empresas de dog groom da Bay Area, me ligou. Ele falou assim, eu vi a van que você comprou, porque eu fui lá para comprar, e agora eu tô vendo ela aqui. Eu não tô acreditando que você fez com essa van, não.
Eu falei assim, pois é, acredito. Ele falou assim, isso é um hard horse? Eu falei, é. Eu falei assim, nossa, Yolanda, puta que pariu, a van tá assim que eu fiquei com inveja. Ele falou, eu falei, pra você ver. Enfim, depois de alguns meses, depois de uns certos meses, eu vendi a van, ainda consegui ganhar, tive um ganho de capital alto na van. E a van tá aí funcionando com outro cara até hoje, e a gente comprou agora um ônibus, que é o que o Marcelo usa para os gigantes, né? Para os cachorros maiores. Ah, é? E depois a gente resolveu montar um pet saloon, porque não estava dando conta aonde guardar esses carros. Porque a vizinhança estava me incomodando, dizendo que a gente incomodava. E eu não gosto de estar com ninguém buzinando ou colocando fuck you Nossa senhora do no céu. vidro do seu carro, não sei o quê, essas coisas. Aí a gente foi para um prédio, Só que nesse meio tempo que aconteceu tudo isso, eu entrei de novo em depressão. Um dia eu estava dirigindo, indo fazer um cliente ali na Raposa, ó, na Freeway. Eu parei o carro, comecei a chorar desesperadamente. Eu comecei a me questionar o que eu estava fazendo da minha vida aqui nos Estados Unidos, largando a minha carreira no Brasil, que era brilhante, eu ganhava muito bem. E até aquele ponto, eu nunca ganhei aqui o que eu ganhei no Brasil. Porque eu tinha liberdade para fazer o que eu queria, eu trabalhava de segunda a sexta-feira, e aqui eu trabalhava praticamente sexta, sábado, domingo, e domingo resolvendo o problema da empresa, de sábado a cabeça fervendo, eu dormia pensando no que eu tinha que fazer no dia seguinte, e no Brasil não, eu tinha a minha loja, que era meu hobby, eu tinha o meu trabalho, que eu fazia muito bem, era bem recomendada, era bem remunerada, e vim para cá para triplicar meu salário e acabei entrando numa sintonia de fazer tudo muito com as mãos. Eu falei, gente, eu estudei para pensar com a cabeça, não para pensar com as mãos, né? Uhum. E aquilo me desequilibrou de verdade e eu comecei a me questionar, porque eu não tenho filhos, né? E eu falei, para que eu tô fazendo tudo isso? Eu tenho que servir para alguma coisa nessa vida. Mas uma coisa que eu nunca questionei foi Deus. O que Deus representa? Mas eu questionei a forma que eu acreditava em Deus. Como é que eu via Deus para deixar aquilo acontecer comigo? Foi na onde eu comecei a procurar ajuda, eu fui para psicólogo, não me adaptei com nenhum, porque as perguntas idiotas que eles faziam não correspondiam com o que eu precisava ouvir. Até que eu fui fazer terapia quântica, e foi onde eu me achei. Porque a teoria quântica, ela não é espiritual, ela é científica, é comprovada. Então, eu comecei a me entender o que eu estava no mundo, por que as coisas aconteciam do jeito que acontecia e as vibrações que isso trazia para mim da forma que eu pensava. Aí eu fiz várias sessões de terapia quântica, aí eu fui fazer apometria, né, que é mais para o nível mais energético de alto nível, e eu cheguei, isso foi mais ou menos uns 6 meses, e eu falei assim, aí eu comecei a lembrar quem eu era no passado. Eu falei, poxa vida, eu sempre fui uma pessoa que ajudei, eu sempre falei dos meus conhecimentos para ajudar as pessoas, e de repente eu me afastei de todo mundo, porque os Estados Unidos fez eu me afastar, porque eu cheguei uma pessoa que ajudando todo mundo. Na hora que eu mais precisei de ajuda, eu não senti essa ajuda das pessoas. Então, assim, era o inglês, porque você falar inglês aqui te olhando é uma coisa, mas você pegar um telefone e falar inglês, ninguém tá vendo tua cara. Ou você fala direito, ou a pessoa não está entendendo o que você está falando. E eu sofri muito com isso. Então, penalidades, eu paguei mais caro por coisas que eu não precisava pagar. Por exemplo, minha Drive License. Hoje você vai tirar uma Drive License, é $32, eu acho, que é mais ou menos É isso. 40 e poucos. Não sei, mas na época eram uns 29, acho que era isso. Na época era 29. Sabe quanto que eu paguei para tirar minha Drive? Ah. Quase $500. Ué, por quê? Porque eu tenho uma deficiência visual e eu preciso de um laudo para isso. Aí, primeiro, o laudo já era 100 e pouco para fazer esse laudo. Quando eu peguei, o laudo era a coisa mais simples do mundo, só que ninguém me explicava. Era que nem no Brasil, que é o mesmo laudo que precisa entregar. Quando você vai no Brasil e faz para tirar a carteira de motorista, você não tem que fazer o exame Tem de que fazer os vista. exames. Aqui não é obrigado, só é obrigado você olhar lá e tal. Não, mas para mim eu tenho que fazer o laudo para provar que realmente enxergo, porque até então eles não querem saber. Aí eu fiz, deu 100 e pouco mais ou menos, e para poder fazer o teste, eu não conhecia ninguém que tinha carro. Eu não tinha amigos brasileiros, eu só estava com o pessoal, estudantes internacionais e americanos, eu não tinha essa amizade com brasileiro. Aí, para conseguir uma empresa que aluga carro, para dar essa carta que o DMV pede, só a Enterprise. A Enterprise cobrava mais tipo $80 por causa dessa carta e mais o aluguel do carro da diária. Aí eu fui fazer o exame, chegou para fazer o exame e não deixaram eu fazer o exame.
porque falaram pra mim que eu tinha que levar alguém. Eu não estava entendendo que era esse alguém. Eu falei, mas por que eu preciso de alguém? Aí alguém da fila falou assim, não, eu vou com ela. Aí na hora que esse alguém da fila falou que ia comigo, cancelaram de novo, falou que não era aquilo e não me explicaram. Só falaram assim pra mim, ó, você vai ter que fazer o seu exame num lugar que tem, que o motorista pode pegar a rodovia. Aí o instrutor pode pegar a rodovia. Eu falei, tá bom, aí vai procurar esse lugar. Achei lá em Fremont. Aí tive que alugar de novo o carro, processo, fazer tudo que eu tinha para fazer de novo. Aí cheguei em Fremont, eu perguntei pro instrutor, por que eu tenho que pegar a rodovia? Ele falou assim, para mim é a pior besteira. Porque como você apresentou um laudo de visão, a gente é obrigado a fazer você dirigir na freeway. É só isso. Ele falou assim, é coisa de 30 segundos. Mas tá bom, né? Vamos lá. Aí ele foi, veio, tá tudo bem. Então, no final das contas, a minha drive, por falta de conhecimento, informação, de não ter ninguém, não ter conhecimento, saiu bem caro isso, como várias outras coisas também, aluguel, essas coisas todas. Então, assim, quando começou a acontecer as coisas de banco, multa, não sei o quê, eu comecei a ter esses problemas de sempre pagar por algo, por eu não saber, não ter informação de alguém me orientar, justamente por causa do inglês. Então, qual que era a minha necessidade? De ter um mentor, de ter alguém que pegasse, não pegasse pelas mãos, mas falasse assim, ó, o caminho das pedras é esse aqui. E eu faria, mas eu não tive. Então, aí eu comecei a me afastar de toda a comunidade brasileira, que eu conhecia todo mundo, era bem influente na época, e me afastei, e fiquei muito afastada. Então, acho que a falta de humanismo perto de mim me deixou eu numa depressão, no obscuro, me questionando. E eu resolvi tirar uma semana para um retiro espiritual no Monte Shasta, e eu falei, eu vou para Hum, lá. Só que faltando 15 dias para ir para esse retiro, teve uma mudança de data e eu já estava com tudo programado para ir. E eu já estava frustrada com a minha situação mental, né? Aí eu falei, ah, não, não é possível. Aí ia ter o método CIS em Joinville, do Paulo Vieira. Eu falei, ah, é lá. Eu falei, o dinheiro que eu vou gastar para fazer isso no Monte Shasta, eu vou para o método CIS e vou entender como é que funciona esse negócio. E você eu não não foi queria. pro Monte Shasta, não? Não foi. Eu fui depois num healing, de um Ah, dia tá. só. Porque se eu for, se eu fosse pra lá, eu ia pra lá pra poder esperar algum alienígenazinho, tipo, vir assim. Cara, eu fui depois. O Marcelo foi comigo, a gente fez um dia lá. É Aham. maravilhoso. O cara tirou até a foto minha que mostra o Vortex, tudo. É, assim, a paz que você tem lá em cima, naquela montanha, é demais. Quem tiver dúvida pra saber o que que é o Monte Shasta, é só colocar aí, tá? Pesquise Monte Shasta com S, S-H-A, Shasta. Mas eu posso explicar brevemente que é a mais famosa e conhecida Ilha do Amor. É mesmo? É. Isso aí eu não sabia, É eu a sabia ilha do dos amor, o amor alienígenazinhos. incondicional, não é amor de um pelo outro, assim, pai, filho. É o Uhum. amor incondicional, o amor pelo mundo, o amor pelas pessoas. Vem gente do mundo inteiro passar lá 2, 3 dias, uma semana, na época que não é muito frio e nem muito calor, para Uhum. poder todo dia subir para a montanha e sentir aquela Sentir a energia, energia, né? sentir a vibração. É, você entra num estado Transe. de transe que é lindo, cara. É lindo. Eu acho que não era para mim ir naquele momento, era para ir no segundo momento, foi onde eu senti mais. Uhum. E então começou minha jornada para o desenvolvimento humano e eu resgatar a essência do que eu era antes, aí há 2 anos e meio atrás. Então você estudou, tipo, energia quântica? Da energia quântica, essas coisas assim? Eu estudei. Depois das terapias, abriu, expandiu. Você faz terapia quântica. Aí você faz apometria. Sua mente expande, porque você começa a limpar barreiras dentro de você, coisas que você. Como fala, eu esqueci a palavra agora. Fala em inglês. Eu até Não esqueci tem? a palavra em inglês nesse momento, que é tanta informação. Crenças limitantes. Uhum. É isso. Você começa a entrar num loop de crenças limitantes e você vai acreditando nisso, porque a nossa mente ela tem capacidade de pensar mais no negativo no que vai dar, no que não vai dar certo do que no que vai dar certo. Tem aquela famosa expressão: ah, o não você já tem, então vai lá. Pô, você já vai pensando que o não você já tem, então significa que você está mais para baixo dos 50% do que para cima no 100%. Então, assim, hoje eu parei de escrever, começar as coisas com não.
Porque o não para mim não existe mais. Existe que vai dar certo, já deu certo. E nem quero pensar se não vai acontecer. Eu deixo para resolver isso lá se não acontecer. Então, assim, essa é a logística. Então, eu fui pro Método CIS, passei 7 dias no Método CIS. Cara, eu entrei numa gripe. Nesses 7 dias lá que eu quase morri de febre, você não tem noção. 3 dias depois eu fui parar no hospital 2 vezes. Que isso? Sabe o que é O isso? que era? Colocando as merda para fora. Nossa, tipo, energia ruim, essas coisas? Caramba. Você vai. Isso quando. Essa Porque gripe. você foi no médico lá e eles falaram, cara, tá tudo normal? Alguma Não, coisa assim? sei lá, você tá da febre. Febre gera o quê? Gera alguma Gera coisa. infecção, essas É. coisas. Mas hoje eu sei que era pôr nas merda pra fora. Naquele momento eu não sabia. Aí eu fiz o método CIS, depois eu fiquei uma semana muito ruim, e na semana seguinte eu ia começar o Desperte Seu Poder, que era pela IBC, que é José Roberto Marques, que hoje é meu mentor. E eu fui fazer o Desperte Seu Poder. Fiz o primeiro dia, e é assim, são 19 horas por dia, 3 dias, igual o método CIS. O método CIS foi 4 dias, e o Desperte Seu Poder mais 3 dias. Então, assim, você pensa na bomba como que meu corpo veio. No Desperte Seu Poder, eu realmente, no primeiro e segundo dia, eu recebi as informações. No terceiro dia, eu pus para fora tudo que eu estava sentindo. Tudo que eu recebi das pessoas, porque eu sou uma fonte de energia, Yolanda. Eu consigo captar qualquer coisa do ambiente, eu não sabia como me liberar daquela energia. Nem todo mundo é esponja. Não é todo mundo que é esponja. Então, eu não sabia que eu era uma esponja e piorou ainda, eu não sabia como tirar isso de dentro de mim. Então, se eu chego aqui para você, você me conta uma história triste, aquela sensação ruim sua eu absorvo. E eu não sabia disso. Então, isso foi o que me contaminou aqui. Porque eu nunca fui rodeada de tantas pessoas pessimistas, reclamonas e vitimistas como foi aqui. Então, isso aconteceu comigo. Então, eu estudei a neurociência que fala, se você gastar 30 minutos do lado de uma pessoa que reclama da vida, fala mal dos outros, é pessimista, vitimista, você leva de 4, 9 horas até 5 dias para se limpar disso. Isso é real, é fato científico. Eu falei assim, nossa, você vai adquirindo conhecimento. Aí eu passei por essa bateria no Desperte Seu Poder. Eu falei, não, eu sou de finanças, eu quero fazer um mindset milionário. Foi isso aí que eu queria saber, tipo, como é que você faz a conexão da energia quântica, energia tipo assim de vibração, né, no caso, com a parte financeira? Então, isso vem das emoções da gente. Isso faz sua gestão de emoção. Hoje, o pessoal fala muito em inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É você conseguir fazer a gestão das suas emoções de uma forma assertiva, positiva e que te dê resultado e não deixa você ter nada de aspecto negativo. Isso é inteligência emocional. Ah, mas ninguém ensina como você tem inteligência emocional. Aí vem a gestão das emoções. Tem um psicólogo e cientista, Eric Berne, aqui dos Estados Unidos, apesar do nome dele ser alemão, mas ele é americano. Ele fala que a gente tem 5 emoções básicas, essenciais, que gera as outras 100, 180 emoções, que inclusive a Brené Brown estudou, acho que não me engano, 108 ou foi 180, as emoções das pessoas. Tem até um documentário dela que fala sobre a vulnerabilidade, que fala muito bem sobre isso. Qual que é o nome dela? É Brené Brown. Brené Brown. Brown, Tem, o documentário chama Vulnerabilidade. Então, você vai aprender muito. Essas pessoas que assistirem, acho que é 2 horas de documentário, muito bom, tem na Netflix, muito bom. Não sei se tem gratuito no YouTube. Deve ter algumas partes. coisas, exato. E ela explica muito bem sobre isso. Mas voltando para o Eric Berne, que foi o que eu estudei muito, ele fala dessas 5 emoções, que a primeira é a raiva, a segunda é o medo, a terceira é a tristeza, a quarta é a alegria e a última é o afeto. Então, essas emoções são incontroláveis. Você não tem como controlar emoção alguma. Então, aí onde você faz a gestão dela. Você precisa dar um significado para cada emoção para gerar um sentimento. Aí, quando isso gera um sentimento, você começa a administrar essa emoção. Então, por exemplo, a raiva. O que é uma raiva? Se você está com muita raiva de algo que aconteceu, tem 2 maneiras de você controlar isso.
Ou você respira, inspira por uns 90 segundos, ou você fecha o punho muito forte assim, ó, até aquilo passar. Mas isso é uma questão de 90 segundos, é que nem um abraço. Se uma pessoa está muito nervosa, o que você faz? Você vai lá e dá um abraço e segura essa pessoa por uns 90 segundos. Ah, é? Ela se desmonta. É. Você já ouviu falar dessas pessoas que se descontrolam até dentro da igreja, Já não sei o demais. quê, e alguém vai lá e segura assim, sai rolando Já, com a já, pessoa e já, não já, solta? já. É justamente para controlar isso. Isso é cientificamente provado. Será que, tipo, quem tá com ódio também, aquele saco de box também, será que funciona? Claro que funciona. Funciona Então tá, porque é liberação de energia, não é? um exemplo. Você brigou com a tua esposa. Aham. Eu falo porque eu já tive um primeiro casamento, isso aconteceu muito, né? Graças a Deus, com o segundo, acho que foi uma bênção na minha vida. Vamos supor, você brigou com a tua esposa. Não sei, não precisa dizer. Ah, graças a Deus, nunca, nunca, Não, nunca. brigar não tô falando de fight, É, eu sei. não. Você fica nervoso. É, de ficar nervoso. Você chega aí e dá um soco na parede ou derrubar uma coisa com muita força. Aham. Isso é uma raiva incontrolável. Uhum. Você não consegue controlar isso de jeito nenhum. Quais são as emoções mesmo que você falou que são incontroláveis? A raiva, Aham. o medo, a tristeza, a alegria e o afeto. Cara, faz todo sentido. Faz todo sentido. Pois é. A raiva, ela acelera o teu estado, Aham. que você faz coisas que não deveria. Você mata um no trânsito, você toma umas atitudes que não tem o que fazer. Então, assim, esse é a raiva, que ela descandeia para outras coisas se você não fazer uma gestão dela. Você não vai controlar, mas você tem que ter consciência. Se você tomar consciência nesses 90 segundos que você está com raiva, você vai jogar isso por um sentimento, aí você controla. E isso Entendi. são para todos. Aí vem a tristeza. A tristeza já é pessoas que vai entrar, ela fica triste, vamos supor, você marcou um encontro com alguém, aí a sua namorada não foi. Você tá triste. Acontece alguma outra coisa, é um sentimento que vem, não adianta. Aham. É, a E aí tristeza você vem. começa e joga pro corpo, né? O corpo reage a essas emoções. E você tem que controlar isso. A tristeza, é um cara tão triste, mas tão triste, ele é capaz de não levantar de cima de uma cama. E às vezes ele entra em depressão. Aí as pessoas falam assim: ah, ele entrou em depressão porque a mulher largou dele. Não, Isso ele aí é não, tristeza, né? ele não entrou em depressão porque só a mulher largou dele. Ele entrou em depressão porque já veio acontecendo muitas coisas tristes, mal gerenciadas, que levou ele a uma depressão. Aí foi só uma âncora a mulher largar dele para ele entrar em depressão. No caso, pra ele poder realmente. Isso. Tipo, ele desistiu, meio que desistiu, no caso. Exato. A desistência Exato. tem a ver ali junto com tristeza e depressão. Isso. Aí você tem que achar um significado para essa tristeza, para você sair daquilo. Eu tenho um exemplo meu. Uhum. Quando eu estava grávida, eu perdi meu filho, eu tive um natimorto, mas eu já sabia que ia ter que tirar com 6 meses de gravidez. Quando eu saí do hospital, eu entrei numa depressão profunda. Não vou entrar em detalhes, mas entrei numa depressão profunda por 17 dias. Eu não comia nada, eu não tomava água, a única coisa que o meu organismo aceitava era café e eu fumava nessa época. Eu fumava um cigarro e um café. Eu acho que isso era umas 5 vezes por dia. Durante 17 dias, eu não comi nada. Que isso? E fiquei dentro do quarto. As minhas amigas iam na minha casa, sentava lá e ficava batendo papo e pra mim não tinha ninguém lá. Não conversava com elas, ficava conversando Não, então entre elas. era tipo uma depressão profunda mesmo. Não, eu entrei numa depressão muito profunda. Aí um dia o meu tio, que Deus já levou, sentou assim no pé da cama e fez uma oração e chorando, ele falou assim para mim: olha para você ver como veio o significado. Olha, Deus está mandando te dizer que ainda não é só a hora, não. Você tem muita coisa para fazer. Mas se você continuar mais 24 horas nisso, ele vai te levar sim. Mas você lembre-se que você tinha coisas para fazer. E aí ele levantou, foi e eu fiquei. No outro dia, parece que fez assim, ó. Pá. Eu sinto isso, cara. Fez assim, do nada, tudo aquilo saiu do meu corpo, porque ele deu um significado, um motivo. Por isso que a gente tem que ter um motivo para levantar todos os dias da nossa vida. Fala para mim 5 motivos para você levantar da sua cama todos os dias. Só 5. Só 5. Ah, tem a minha... Tipo, pessoas que eu amo. Querer Dá ajudar as nome. pessoas. Tá, minha mãe, minha irmã, a Patrícia, o Lucas, o meu padrasto.
Nossa, ainda tem mais o meu padrinho, tem um monte de gente. Você fala de gente. Então, isso são significados que você dá de você levantar todos os dias. E se você não tem, quem vai estar vendo esse podcast amanhã, não sei quando vai ver, vai começar a pensar, puta, eu não consigo dar motivos. Meu, não consegue? Coloca um notes lá e cola na parede da sua cama quando você levanta, olha assim, coloca no espelho. Você tem que dar Um motivo maior, é o que eu quero, eu sempre quis, porque eu perdi meu pai também, meu pai ele foi assassinado. E eu quero dar continuidade nas coisas que ele sempre fez, porque ele ajudava muito, tipo, hospital psiquiátrico, ele dava muita ajuda, Você sabe? quer honrar Então eu a quero honrar continuidade a do que ele tá continuidade dele, fazendo. porque uma coisa que eu falei, você que já sabe dessas coisas de energia quântica, eu acho que você vai entender mais ou menos isso. Um sentimento que eu acho que ajuda qualquer pessoa que estiver para baixo, assim, se ela tem a capacidade, mesmo que seja no automático, se ela fez no automático sem perceber, de ajudar alguém. Por exemplo, deu comida para alguém que não tá passando fome. A pessoa vai e levanta, te agradece com lágrimas nos olhos. Você Eu sei o vendo que é que, isso. tipo, ela tá grata a você, Eu fazia né? isso no Brasil. Ela tá grata. Eu choro direto quando eu sinto isso. Tipo, esse é um sentimento muito bom que te dá motivo pra viver. Exato. Tipo, cara, eu pude ajudar aquela pessoa. Eu pude ajudar aquela pessoa a matar a fome. Eu pude ajudar aquela pessoa a colocar uma coberta, a ter uma roupa pra vestir. E ela tá grata por ter somente aquilo. Enquanto muita gente anda reclamando das coisas, Isso. né? E esse sentimento de ajudar, você vê que você pôde ser importante pra alguém, isso é impagável. E ninguém precisa saber. Ninguém precisa ficar sabendo. Exato. É sobre isso, entendeu? Sobre o amor incondicional das pessoas. Você falou de honra ao pai, eu também sou consteladora sistêmica integrativa, porque eu não trabalho só com a linha sistêmica, eu trabalho na integrativa, com os hipnose, campo morfogenético, epigenética. Você faz hipnose? Faço. Mas Você vai me hipnotizar uma hora, então. É em transe, cara. Eu começo a criar um rapport. É porque eu sei que a hipnose, porque tem muitos mágicos não é que são... essas hipnoses de mágico, entendeu? Porque... Mas engraçado, é verdade aquilo lá, as hipnoses de mágico? Você tem que querer, eu Você sei tem disso. que querer, mas você sabe o que está acontecendo, mas você se permitiu, porque tudo nessa vida é permissão. Uhum. Não adianta, do nada, por exemplo, o caso de mágica, que é um hipnoterapeuta muito forte só para mágica mesmo, ele vai lá e fala assim, vou convidar 3 pessoas aqui. Nenhum deles convida aleatoriamente no palco. Você pode ter certeza disso. A hipnose que você faz, a pessoa, tipo, ela deita, dorme. Ela tem permissão. Ela tem permissão. Por exemplo, eu fiz coach ericksoniano, por isso que eu também fiz hipnose ericksoniana com o Lucas Naves e fiz coach ericksoniano com José Roberto Marques. Teve um momento que a gente tem que praticar muito, você não tem noção o que é isso. São 150 horas dentro de uma semana. Você tem uma ideia? Muita coisa. Eu pareço o meu mentor, porque eu passei 700 horas de curso com ele, incluso mentoria, 700 horas, cara, nos últimos ano. É coisa demais. Mais os estudos dele, porque a gente tem que fazer os estudos em casas. Cada módulo eu tenho que entregar um TCC por módulo. Aí eu estava fazendo com a minha colega e a gente estava fazendo a hipnose ericksoniana, né? O coach ericksoniano. E eu comecei, daqui a pouco tá lá... Se ela vê isso, ela vai dar risada. O que era isso? Aí Ronco? Eu falei, porra, mano, você dormiu, você não pode entrar nesse modo. É porque você leva a pessoa num estado de inconsciência consciente que ela chegou... Só que eu não posso ao ponto de roncar, porque senão ela não absorve. Mas é porque... Sabe quando você chega num lugar lindo e maravilhoso e de repente você... se sente tão confortavelmente, você nunca mais quer sair de lá, é mais ou menos isso. Eu fiz até uma meditação que está no YouTube esses dias, porque eu precisava gravar uma meditação, mas ficou tão linda que eu mandei para um amigo meu que estava passando por uns problemas aí. Ele falou assim, nossa, ainda mais pessoas precisam ouvir isso. Aí eu fui e publiquei no YouTube, que chama assim, O Trem da Vida.
E é muito legal. Os depoimentos, as pessoas, os meus stalkers é assim, eles não vão lá e dar like, eles ficam mandando no meu WhatsApp, pô, não sei o que e tal. Mas assim, é a coisa mais linda. O Marcelo chorou na hora que eu dei pra ele. Eu falei, que é isso? Ele falou assim, nossa, mano, se parar pra ouvir 7 minutos, acho que eu mandei pra você, né? Você não ouviu. Eu acho que comecei a ouvir. Então, se você vai até o final, você não aguenta, você tem que se entregar. Então, assim, é sobre isso. Só que você imagina, eu fazendo um coach ericksoniano, uma meditação tipo de 30 minutos com uma pessoa. Meu, a pessoa entra em órbita. Aí você tem que acelerar o estado dela para trazer ela de volta depois. É isso, é permissão. Você não vai, o cara vai lá cortar seu dedo. Mentira. Você não vai deixar, porque aí vem o medo, né? Que é uma daquelas 5 emoções que eu falei. Você tem medo, você cortei. Você não vai cortar meu braço aqui. Não existe isso, Não, entendeu? não tem lógica, não. Então, é uma fase que você entra numa inconsciência consciente. Você sabe o que está acontecendo lá de fora. Porque o hipnoterapeuta, ele tem que colocar você num modo de rapport. O meu coach tem que confiar em mim. Para ele se permitir eu fazer o trabalho que eu devo fazer. É assim que funciona. Tipo, isso aí tem a ver mais ou menos com as pessoas que fazem regressão também? Sim, tem a ver. Eu não faço regressão, mas tem a ver. É um estudo mais profundo, não é regressão? É mais profundo, mas é dedicado, porque tudo é uma coisa dedicada, mas tem um pouco a ver com as coisas que a gente faz de memórias, porque nós temos memórias nas nossas células. Falando de campo morfogenético, tem uma coisa que eu queria falar, que você falou do seu pai. Foi. Por eu ser consteladora, a gente tem as 3 leis da ordem, né, de Bert Helling, que fala sobre a lei de quem vem antes, né? A lei do pertencimento e a lei do dar e receber. Igual você falou, isso eu estou dizendo para você. Você falou sobre você querer honrar. Primeiramente, você tem que honrar você. É o que você quer fazer? Isso te faz feliz? Você faz umas perguntas. É. Então, você está respeitando o seu pai, que veio antes de você, que é a lei da ordem. Né? Quem vem primeiro é aquele que fala mais alto. Se você tem um irmão mais velho que você tem que respeitar ele. E assim, vai. E vem a lei do pertencimento. Você tem que se pertencer. Então, você quer fazer, você tem que se pertencer a esse ambiente. Você não pode fazer só porque seu pai fazia e você achava bonito aquilo. Você tem que fazer porque aquilo está dentro do seu coração. É o pertencimento. Aí vem a lei do dar e receber. Você dá com a mão direita e recebe com a esquerda, para a outra não ver. Significa assim, você não tem que falar assim, universo, eu dou e quero receber. Eu dou, e eu recebo o que eu tiver para receber. E isso entra na teoria quântica. Entendeu? Então, é assim, que todas as coisas nesse momento voltam para mim, porque eu mereço, porque eu pertenço a isso e eu permito eu receber isso. E as coisas mais escondidas que o universo tem, que eu não sei, que abra minha mente para que isso entre para mim. Porque as coisas estão escondidas. E é assim, se você tem uma frase que tem até isso aqui é do 2º dia do Método CIS. Eu posso mais, eu posso muito mais. Aí eu fui, inclusive, na mentoria do meu mentor, a menina lá falou assim, por que você está usando essa pulseira? Eu falei, porque essa pulseira, quando eu olho para ela, eu sei que eu posso. Tudo eu posso. Tudo eu sou capaz. Não tem nada que me derruba, a não ser a morte. Aí não tem como me derrubar, não tem como eu esquivar disso no meu dia, uma hora chega. Então, assim, é sobre isso, sabe? Fazer as coisas por amor a algo. Então, assim, quando você entra numa lei sistêmica de alinhamento e você começa a respeitar cada lei dessa, sua vida começa a mudar, dá sentido para as coisas. Porque você fala assim, não, isso é verdade. Você já ouviu falar dos centênios? Já. É real. Quantas pessoas morreram com 23 anos de idade? Porque elas pularam as etapas. Então, é assim, é importante você conhecer os centênios, não precisa dar aula de centênios aqui, porque tem um monte na internet. É importante você conhecer a lei dos centênios, que é do 0 ao 7, você tem que passar por tal coisa, do 7 ao 14, tal coisa, dos 14 ao 21, tal coisa, e vai indo. Se você está aqui agora, está com 40 e poucos anos, você tem que ver o que você não fez para trás, se você precisa fazer. É uma época de fazer muitas viagens. Não fiz nada nessa época. Cara, se você não viajou, vai viajar.
Tira, vai ali no lago, faz alguma coisa. Ah, é uma época que era de servir. Se eu não serviu, serve com alguma coisa. Tenha lá as regras e é real isso. Então, eu fiz o estudo do meu. Eu falei, puxa, cara, eu consegui realmente atingir tudo que eu tinha para fazer. Você tem que interpretar isso também, dentro dos centênios. E isso vai abrindo um leque para você. Por exemplo, quando eu entrei em depressão, há 3 anos atrás, que foi aquela que eu comecei a me questionar, era o meu centênio de questionamento. O que eu estou fazendo nesse mundo? Para que eu estou aqui? Então, foi uma fase. E você vai começar a entrar nessa fase. Não adianta, ninguém foge dessa fase. Você vai começar a se questionar e vai querer falar assim, puxa, eu preciso... Só que hoje você tem bastante conhecimento de você começar um autodesenvolvimento na sua vida. Então, assim, é essas fases que te dá força, sabe? E é isso, cara. Aí eu fui do DSP e eu tava assim, com a minha família totalmente desequilibrada. Eu não me sentia pertencente à minha mãe. Foi quando eu liguei pro meu irmão, falei, não me sinto filha da minha mãe. Eu acho que eu não sei o que eu estou fazendo nessa família, porque eu só nasci para ajudar, e de repente ninguém tá nem aí comigo. Aí eu fiz um trabalho que eu não eu vou publicar em um dos livros que eu vou fazer agora, uma biografia minha que está em andamento. E eu fiz um trabalho com a minha família. Quando eu saí do DSP, eu reuni toda a família e fiz um sistema dentro da família, convidei a família inteira, todo mundo participou e ficamos lá 6 horas, não tinha TV, não tinha celular, não tinha nada. Os depoimentos da minha família reverberou dentro de 1 ano. Pessoas que não se falavam voltaram a se falar. Pessoas que estavam desempregadas faz mó tempão. Todo mundo está empregado. A família se uniu num ato de amor tão grande. Eu falo isso porque eles estão ouvindo, vão ouvir isso. De amor tão grande que as coisas começaram a acontecer. Doenças que não conseguia achar soluções, foram sanadas algumas soluções. Claro que tem, como passa muito tempo, que eu também trabalho com a terapia de autocura, e vem aí a parte da dor emocional. Então, só concluindo, essa minha família entrou numa harmonia, cara, que eu sou grata. E eu sinto-se pertencente à minha mãe. E eu contei para minha mãe como é que eu me sentia. Ela não sabia como é que eu me sentia, porque a gente se pegava. Sabe o que era? A lei da ordem, a lei do respeito. Eu me sentia mãe da minha mãe. Você entendeu? Eu não posso me sentir mãe da minha mãe. Quem tem que cuidar de mim é ela, não eu dela. Eu posso, por exemplo, se eu tiver que ajudar minha mãe financeiramente, eu tenho que dar para ela porque eu quero, não porque é uma obrigação. Eu tenho que achar uma maneira dela receber aquele dinheiro que não seja uma obrigação. A não ser que, digamos que a sua mãe não consegue trabalhar mais. Então, aí você vai achar uma maneira de você ajudar ela como doação. Como se fosse uma gratidão. Exato. Mas não por obrigação. Não por obrigação, mas como gratidão. Você não pode fazer nada pelos mais velhos como obrigação. Eles que têm que fazer por você. É o contrário. Então, é que nem filhos, essas coisas, você tem que saber até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Porque quando você pula essa etapa, isso interfere na sua vida. E interfere de verdade. Interfere muito. Eu já tive, tipo, em alguns vídeos que eu já postei já, pessoas que sempre tem aquilo, né? Eu vi de outros podcasts, outras páginas também, pessoas que veem aquilo, palavra não tem poder, esse negócio de poder da mente é balela, se você focar numa coisa, tipo, somente em positividade, isso aí é balela. Você acredita que isso realmente é balela? Olha, é balela se você quer acreditar numa positividade que o seu corpo não está gerando essa energia. Então, vamos supor, a pessoa fala assim, se ele consegue no poder da mente, por exemplo, uma pessoa pessimista fala assim, nossa, o Júnior com o poder da mente consegue as coisas. Ela pode ficar ali, não, eu vou conseguir, ela vai conseguir porra nenhuma. É porque ela fica, tipo, ali, falando que vai conseguir, mas não é ela isso. Não tá tendo essa ela energia. tem que realmente sentir, né? Ela tem que vibrar, né? Ela não tem é que falar. Estar bem com ela, tem que estar bem com todos os chakras dela. Os chakras têm que estar alinhados, tudo tem que estar muito bem. Como é que uma pessoa... É uma coisa que me ajudou muito nisso, para me equilibrar isso que você está falando, foi usar o Ho'oponopono. Ho'oponopono me ajudou muito. O que é o Ho'oponopono? O Ho'oponopono é você pedir me desculpa, eu te amo, me perdoe, eu sou grato. São essas 4 frases. Essas 4 palavras. Só que aí você põe elas dentro de uma frase. Por exemplo, não adianta você fazer 10 coisas bonitinha, linda, maravilhosa, e você ir lá e fazer uma cagadinha. Porque
É que nem, eu acho que não foi para você que eu falei, é que nem as estrelas da Uber, né? Uhum. Você tem que fazer 10 estrelas para ter uma. Porque se eles já lá e derrubam uma estrela sua, eles tiram 10 sua. Uhum. Então, assim, é mais ou menos isso. Então, você faz 10 coisas boas e uma ruim, o que Aquela, acontece? Aquela faz isso, a ruim entendeu? vai desequilibrar. Aí, hoje, e tá no pensamento, cara. Uma coisa assim, eu xingava todo mundo no pensamento no trânsito, né? Ainda mais aqui. Aqui o povo não sabe dirigir. Aí, eu aprendi o Ho'oponopono dentro da teoria quântica, Uhum. que é você quebrar energeticamente o pensamento negativo. Então, por exemplo, assim, o cara entrou na minha frente e falei, filha da mãe, não sei o que, né? Mas a palavra mais pesada um pouco. Aí você vai lá, eu tenho uma japala, né, do Ho'oponopono, que são 108 botõezinhos, o certo é você fazer 108 vezes. Só que eu fiz muito, cara, eu fiz assim, de ouvir, fazer, eu fiz 21 dias, depois fiz mais e fui mais, e até eu entender o que era um Ho'oponopono, porque eu li sobre o Ho'oponopono há 25 anos atrás, mas eu nunca introduzi isso na minha vida. Uhum. E hoje eu faço isso. Aí tem uma japala assim no meu carro, né? Tá lá. Aí eu falo assim: ai meu Deus, Senhor, me perdoe por eu ter esse pensamento com essa pessoa, me desculpa, eu faço uma frase da besteira que eu pensei, eu amo essa pessoa, me perdoe, eu perdoo essa pessoa e me perdoo, e eu sou grata por essa pessoa entrar na minha vida nesse momento. E eu vou fazendo isso até meu desacelerar aquele pensamento negativo. E isso trouxe uma energia muito boa para mim, porque isso te traz mais felicidade, que aí entra aquela questão da alegria, que é das 4 emoções, da quarta emoção do Eric Berne, que assim, quem sente alegria, respondendo a sua pergunta, que você falou sobre essas pessoas que têm o poder da mente, se eu estou muito feliz, eu irradio. Você quer ficar perto de mim o tempo todo. Imagina uma pessoa que é realmente, sabe, você tem vontade de ficar do lado daquela pessoa, porque você vai ter conhecimento, porque aquela pessoa sempre acha algo positivo numa coisa negativa, é irradiação. Não tem como que não é irradiação. Então, é isso, cara, respondendo a pergunta em si. Aí depois vem o afeto, né? O que é o afeto? Para você ter uma emoção de afeto, você gerou uma confiança em alguém. Essa confiança não precisa ser só do seu filho, pode ser até de uma ligação. Você começa a ter confiabilidade no outro e você cria um afeto pela pessoa. Isso é uma emoção também, é uma gestão de emoção. Aí você tem consciência, pô, por que eu tenho afeto por essa pessoa? Pô, porque essa pessoa, tudo que ela fala para mim é verdade, você pode ir lá comprovar e tal, não tá, você dá um significado para aquilo e gerou um sentimento bom na sua vida. E tem um outro pesquisador, eu esqueci o nome dele agora, que ele fala que tem mais um, esse eu não estudei muito, mas ele fala que tem um, que é um nojo. O quê? A repugnação. Esse é o sexto, mas é um outro cientista que fala sobre isso. Ah, tipo, o nojo, tipo, repulsa. Você já viu alguma comida que Já. o seu corpo respondeu? Eu não sinto muito repulsa, mas tem pessoas que sentem. Você já viu aqueles vídeos que o pessoal pega e fala assim, ó, eu te dou tanto se você comer isso, porque é bom pra falar bem desse negócio, a pessoa começa a comer. Ela não tem como controlar, não vai. A pessoa não consegue Ou fingir. assim, a pessoa comendo qualquer coisa e ela vê um vídeo de alguma coisa nojenta. E aí ela começa a ter repulsa ali. E você sabe quem é que usa muito essas emoções, essas 5 emoções básicas? A polícia. A polícia usa, né? Quando fala que o corpo fala. Eu também sou analista comportamental, né? De fazer os resultados das pessoas. E agora eu estou estudando, mas eu mesmo estou estudando sobre corporal. Estou tentando pegar um curso, mas não tem vaga aberta. O cara já entrou em contato comigo, que é o Elton Euler, que dá esse curso. Fala sobre você saber quando a pessoa tá com a mão assim, assada, não sei o quê. Eu sei algumas coisas, mas também eu não estudei. Assim, me preparei para isso. Então, só que você ajunta tudo isso. Você fala, nossa, a pessoa faz isso, é não sei o quê, a pessoa faz não sei o quê, é não sei o quê. Então, assim, você vai conhecendo quando a pessoa é leal, quando as emoções dela, quando ela tá mentindo. Tudo isso a polícia usa. É verdade. Ele usa mesmo. Eles têm o detector de mentiras natural dentro deles, né? Quando eu fiz o meu PSC... Não são todos, mas... Quando eu fiz o meu PSC, que é o Professional Self Coach, foi meu segundo curso depois que eu voltei para
esse mundo, né, de entender as Uhum. coisas e falar, não, o que eu quero é desenvolvimento humano. E eu fui participar das sessões de coach de prática, eu não era coach de ninguém, mano. Todo mundo queria ser meu coach e falar, não, a Yolanda, vai, Yolanda, por quê? E assim, as pessoas me procuraram dentro do ambiente, chegou uma hora eu falei, gente, eu preciso de um coach, é minha vez, né? Porque assim, até um dono de uma empresa lá que fatura mais de bilhões lá no Brasil, falou assim, não, eu quero ser seu coach, porque todo mundo tá falando de você. Eu falei assim, não, então tá bom, uma hora a gente senta, né? Vamos ver, vamos ser o coach um do outro. Então, assim, ser coach é isso também, sabe? Você criar essa relação com as pessoas E de... poder passar o seu conhecimento para ela e vice-versa, né? Assim, a minha jornada é o financeiro. Então, eu me tornei coach financeiro sem saber e procurei um dos melhores especialistas no Brasil, que é o Roberto Navarro. E ele me ensinou tudo que eu podia aprender de ferramentas. Então, eu dei nome às coisas que eu já sabia fazer e aprendi muito mais técnicas. Então, assim, o Roberto Navarro, ele fala que se você fazer curso com ele, você não torna um rico se você não quiser. E é verdade. Eu me sinto uma pessoa muito rica, porque eu consigo levantar das cinzas pela expertise, por planejamento financeiro. Ele ainda fala dos 5 pilares para você ter uma plena felicidade financeira, que é o trabalho, a família, o investimento, o lazer e a doação. Eu, como coach financeiro, eu sempre ensinei essas 5 coisas para os meus coaches. Você precisa entender o que é essas 5 pilares. Se você entender isso e você seguir isso, você tem uma vida familiar, financeira, próspera. Prosperidade não significa você ser milionário. Significa você saber lidar com o seu dinheiro. Por isso que eu falei, coach financeiro não é ensinar as pessoas a ganhar dinheiro, é ensinar elas a controlar o dinheiro delas. Agora, você quer ganhar dinheiro, você vai para o investidor, né? Você vai lá, assume um papel, não sei o que você vai fazer, estoques, o que você vai fazer. Então, é o que eu sigo. Então, no terceiro, que é o investimento, eu ensino o 50, 30, 20, que é o primordial, porque ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Quando eu fazia coach financeiro, eu tinha um problema com pegar casal, eu não sabia lidar com eles. Hoje, se eu fizer, eu sei lidar com os dois. Mas eu ficava assim, chateada de ver os dois discutindo na minha frente, eu queria mandar eles para aquele lugar, né? Porque, pô, você está ensinando, a pessoa não faz. Agora, eu sei, não é eu. Eu dou os meus 50% e você tem que dar os seus 50%. Se você não dá, meu amigo, ó, estamos finalizando aqui. Eu não vou sujar a minha imagem porque você não faz tempo para fazer. Tchau. Então, assim, é mais ou menos, é o que eu deveria ter feito na época e eu não fiz. Então, quando eu trabalhava na parte de controladoria financeira e estruturação de departamento, eu pegava as pessoas. Como é que eu ia ensinar os meus colaboradores se eles não saberem nem lidar com a finança deles? Eu sou do financeiro, cara. As pessoas têm que fazer as coisas direito. Eles não vão fazer direito se eles não saberem lidar com o dinheiro deles. Todo mundo para a sala de reunião de sexta-feira, vamos ter aulinha de finanças, vocês vão entender como é que vocês vão lidar com o seu dinheiro. Aí o pessoal começou a fazer faculdade, sem mentira nenhuma. O pessoal começou a entrar na faculdade, meses depois, começou a sobrar dinheiro para eles fazer as coisas dele. Porque o que eu ensino nisso, nessas aulinhas de finanças? Você tem que fazer tudo que é de graça que vai aparecer na sua vida, principalmente para curso. Não hoje que está tudo aí na internet, né? Mas assim, uma coisa efetiva, você não tem que ter uma profissão só, você tem que ter 5. Porque na hora que uma der merda, a outra vai dar dinheiro, que nem a minha. Eu era boa em finanças no Brasil, vim parar nos Estados Unidos, as coisas enrolou aqui, eu fui fazer o quê? Eu fui fazer meu hobby. E hoje meu hobby que dá dinheiro. E eu ia encerrar a empresa agora. Em setembro, eu ia encerrar a empresa agora no final desse ano de 2024. Aí na minha mentoria, eles fizeram análise de tudo. Tipo assim, não é que eles mudaram meu mindset, eles fizeram eu ver que eu não precisava encerrar a empresa. Ele falou, você é doida, como é que você vai jogar esse faturamento pro alto? Você estrutura a empresa, não faz retransição de carreira agora e tal, leva isso. Então, eu te dei 12 meses, que até agora, dezembro, para a empresa começar a andar sozinha, para mim, sim, fazer as coisas com leveza. Para você focar. Isso, exatamente. Aí, o que eu faço? Agora eu faço tudo meio que de graça, assim, a lei da ordem, né? Da terceira ordem, né? Tem um equilíbrio. Agora eu vou lançar o workshop do livro, em gratitude a Deus, eu falei, eu vou fazer um workshop. Aí, essa semana, aconteceu algo que eu fiquei muito chateada, triste, na verdade, essa foi a palavra, então eu vou fazer um significado. Eu falei, meu Deus, orei para Deus e falei, Deus, me dê um significado para mim continuar a fazer esse workshop, porque eu queria desistir. Coisas pessoais. Aí, o que aconteceu? Aconteceu essa questão do Rio Grande do Sul, aí um dos meus mentores, que é o Bruno Avelar, tá lá. Eu falei, poxa, o que entrar de dinheiro eu vou doar para lá. No caso do seu curso que você vai dar. É.
Vou dar um workshop. Workshop. Eu cobrei um ticket, mas é um valor simbólico. Simbólico, porque as eu vi pessoas, lá, você tipo põe, $15 quase. você põe de graça, as pessoas vão lá, faz uma coisa e não aparece, entendeu? Aí eu falei, é pouco, mas vai fazer diferença na vida do outro lá, entendeu? Uhum. Então é isso, você tem que fazer tudo com propósito. O meu propósito é esse. Eu não decidi que esse ano é o ano de eu fazer a gestão da empresa e resolver a empresa, Uhum. então só vamos praticar o que eu quero fazer depois. Então é mais sobre isso, entendeu? E assim, eu gastei nesses 2 anos muito dinheiro com autodesenvolvimento, com mentoria, fazendo a MBA. Eu fiz uma MBA agora em 1 ano e meio. Eu terminei a MBA de Desenvolvimento Humano. É muitas horas. E cada módulo eu fiz em 7 dias, porque o MEC permite desde que você cumpra 140 horas de carga. Por isso que era 7 dias assim, ó. Direto. Você começa às 9 da noite e vai até 3, 4 da manhã. Eu dormia 3 horas por dia, 4 horas por dia. E isso tudo tinha que ter meditação. Por isso que o Zé é muito bom para isso. Para você aguentar, porque você em transe, você aprende. E você, tipo... Ele dava aula de 3 horas, você em transe. Você sabe o que é isso? Meu, tá tudo aqui. Você aprende na prática. Tudo que você aprende fazendo, você não esquece. O que você lembra lá daqueles termos de matemática que você fez lá na quinta série? É quase mano? igual. É, porque você fez, né? Eu acho que isso aí é comprovado, literalmente. Você lendo é tantos por cento que você aprende. Você escrevendo, fazendo tudo, né? Porque você vai estar escrevendo, lendo, e até se você for repetir aquela palavra ali, você vai lembrar o que é. Não. Você Não é vai assim. lembrar fazendo. É, fazendo, porque você já tá fazendo tudo, né? Assim, se Se eu tô você sentar a escrevendo... bunda na cadeira só para escrever o que a pessoa está falando na frente, você não vai lembrar. Ah, não, você tem que 4%. fazer. Você tem Você que tem que fazer. fazer. Você tem que estar fazendo, praticando. Você só toma nota, entendeu? Praticando. E outra coisa, você tem que criar aquela situação na sua mente. Se você vai para uma aula de algebra, é a pior aula que acho que eu já fiz na minha vida. De álgebra, é. Se o professor está lá explicando, ele está explicando, você está olhando e você está criando aquelas formas como se fosse alguma coisa na sua mente, você vai lembrar. Tudo que você cocria na sua mente, ela vai virar uma realidade. Porque o cérebro da gente não define o que é real de imaginário. Então, se o meu cérebro não sabe o que é real de imaginário, por que eu não vou imaginar? Faz sentido. Você entendeu? Então, é mais ou menos isso. Você tem que imaginar que aquilo é real. Imaginar não, você tem que imaginar que aquilo que você está vivendo ali, você não sabe. É que nem tem o que eu estou estudando também, que fala os 7 níveis da teoria evolutiva, né? Que assim, é bem complexo esse negócio, mas é fácil. E também as 7 dores da alma, que eu estou estudando do José Roberto Marques, que é baseado nas 5 feridas da Louise... Eu esqueci o nome dela agora, me deu um branco agora do nome dela, que fala que todo ser humano já passou por essas 7 dores, que é a dor do luto, a dor da traição, a dor da tristeza. Então, são 7 dores, eu não lembro agora de cabeça. Então, assim, todo mundo passou por isso. Mas se seu cérebro é capaz de diferir o que é real de imaginário, por que você vai ficar sofrendo? Você teve uma dor muito forte. Não fica lembrando nela. Aí é onde a gente ressignifica dentro do coach ericksoniano. Você vem numa sessão comigo, eu sei, você vai me trazer uma situação. Você fala assim, eu quero fazer uma sessão de coach com você. Eu sou integrativa. Então, eu não sei o que você quer. E isso que era um dos meus problemas quando eu fazia só coach financeiro. Você chega para mim e fala, eu quero resolver um problema financeiro, porque isso, não sei o que, não sei o que. Aí eu vou entrar na primeira sessão, no modo rapport com você, você vai me contar um monte de coisa. Eu vou te levar numa situação que você vai me dar um leque. E eu vou saber o que está acontecendo com você. Não tem nada a ver com o seu problema financeiro. Tem a ver lá com a dor com a sua mãe, com o seu pai, ou porque a perda do seu pai, ou porque algo na sua vida aconteceu e você guardou aquilo tão intensamente dentro de você que isso está te bloqueando, entendeu? Aí a gente tenta, nas sessões seguintes, vai tentando limpando isso e posso fazer até um coach ericksoniano para tentar realinhar e dar um significado positivo naquela coisa que você tanto está te matando por dentro e você nem sabia. Você descobre coisas que você nem imagina que está te doendo. Às vezes você está lá na barriga da sua mãe. Agora, falando do método Procure Cicatrizes, que é o que eu me formei agora, que é terapeuta de autocura, onde você encontra a dor emocional para mobilizar ela e dar um ressignificado para ela. Vamos supor que você está com uma dor, sei lá, na perna, no joelho aí, mó tempão, não consegue resolver.
A gente vai conversar, de repente eu encontro a dor junto com você, a causa emocional disso. Porque em algum momento da sua vida possa ser que você ficou tão desesperado que você não sabia para onde ir. E você ficou ali parado. O que aconteceu? Você reverberou aquilo dentro do seu corpo e guardou. Passou os anos, aquilo pá, explode no seu joelho. Ou você caiu e torceu o joelho, isso está dizendo algo para você. Uhum. Porque é sobre epigenética, é seu ambiente. Você criou aquilo no seu corpo. Aí a gente encontra a dor a causa daquilo, faz uma ressignificação na memória boa. Lembra do imaginário? A gente vai ressignificar aquela coisa, vai trazer algo positivo para você e você vai viver aquela positividade. O que vai acontecer ao longo dos tempos? Pode ser 3 dias, 1 ano, 3... Não sei quanto tempo vai acontecer, mas aquilo vai dar uma melhorada. Mas se for algo que já desgastou muito, claro que vai ter que ter uma correção física. Mas descobrir o que era, para não ficar acontecendo e jogando para outro lugar, e descendo para o pé ou subir para a coxa. É mais ou menos isso, é sobre isso. Então, tudo tem algo relacional dentro da epigenética, que é diferente dos genes. Você nasce com genes, beleza? Aquele genes é seu. Mas aquilo pode ser modificado, uma doença ou algo maior, porque você entrou num ambiente bom ou ruim. Você já morou em algum lugar que você ficava inquieto, você queria sair daquele lugar de qualquer jeito? Ou ficou alguns dias na casa de alguém? Já. Isso é o ambiente falando por você, gritando, saia daqui. Mas se você é obrigado a morar lá, isso te deixa doente. Porque a epigenética, aí você sente... Vamos supor, eu morei numa casa aqui que ela me deixava muito mal, essa casa. Eu tinha insatisfação. Eu acreditei muito nessa insatisfação e levei ela por um ponto da minha vida, até que eu descobri que foi lá que eu adquiri aquela insatisfação. E o que eu fiz? Eu ressignifiquei, porque como eu sou self-coach, sou master coach, a gente pode fazer para a gente mesmo, a gente sabe como usar as ferramentas, e na autocura também. Então, eu mesmo ressignifiquei aquele sentimento ruim que eu estava trazendo comigo, a insatisfação de entrar em alguns lugares. Hoje, se eu entro em algum lugar que eu não gosto, eu deixo lá, porque não me pertence. Você sai, simplesmente vai embora. Não, eu posso terminar Deixa o que eu estou quieto. fazendo ali, mas eu largo tudo lá, porque não me pertence esse lugar, entendeu? Entendi. Então, Entendi. é Isso, então, é isso. energia quântica, É né? energia quântica, epigenética, morfogenética, porque são campos magnéticos que você monta. Quando você faz uma constelação, você abre um campo da pessoa e posiciona a pessoa, os elementos daquela pessoa ali. Se você deixar, essas pessoas elas começam a rodear até se alinhar dentro do campo, porque está buscando memórias. Porque as memórias, quando você nasceu, você já estava dentro da sua mãe desde quando ela nasceu. Porque ela já nasceu com seu óvulo. Ela nasceu com seu óvulo. Então, você imagina quanto de memória, déjà vu, que a gente acha que é déjà vu que viveu em outro lugar, que foi sua mãe que viveu. Nossa, interessante. Você traz isso para você. Então, E a memória do seu pai é só 2 meses antes dela engravidar. que coisa. É. Gente, que interessante. É. Isso aí, então, tipo, você tem muito mais coisas, né? Tipo, então, vou fazer o seguinte. Se você tiver com vontade de saber, porque eu achei super interessante. Eu até fiquei aqui, assim, olhando, assim, que eu acho que eu vou fazer uns cortes só para poder estudar depois. Faz sim. Se você quiser, o Instagram da Yolanda vai estar na descrição, tá? Do canal do Sitecast. E aí você pode seguir a Yolanda lá, que aí você pode mandar mensagem, perguntas para ela, tá? Referente a tudo que ela falou aqui no podcast. E eu quero te agradecer por você ter vindo também. Obrigada, eu que agradeço. E foi muito legal. Fiquei assim, muito tempo aqui assim, você, né? Reparou? Falei, caramba. E olha que a gente conversou antes e outras coisas, Foi, né? a gente conversou antes. E eu cheguei aqui meio brocochô por causa do calor, gente. Vocês não têm noção. O calor que tá aqui. Tá, e aí é inacreditável, é inédito. Tá muito quente. E assim, a gente Aqui, chega... ó, suando, Aí, uma coisa difícil. tá Mas é vendo? por causa das luzes, mas é difícil. É, mas assim, essas luzes não são de esquentar muito. Não? Não, o negócio é porque tá muito quente mesmo. Então quero te agradecer. Obrigada. Pessoal, você que tá aí, se inscreve no canal do Sitecast, ativa o sininho, dá seu like, tá? Segue a gente no Instagram, que vocês vão ajudar muito a gente, tá? Vai ajudar muito o canal, que a gente quer fazer muita coisa boa que eu falei pra Yolanda. A Yolanda falou assim, mas é você que quer? Sim, sou eu que quero. Então, assim, eu quero agradecer você, tá bom, Yolanda, por você ter vindo. Lucas,
Passa pra câmera do meio. Gratidão. Gratidão total, né? Gratidão por estar aqui e dividir Eu isso gosto, com as eu gosto. E pessoas. gratidão é uma coisa tão boa. Entra Eu quero naquela deixar coisa. uma mensagem final. Pode deixar. Gente, coloca no espelho de vocês, eu sou capaz, eu posso mais, descubra sem significado da vida de vocês, por que vocês têm que levantar todos os dias, gruda no espelho para vocês dar o primeiro sorriso, porque você saindo da sua casa abençoando o seu dia, a sua família, o seu trabalho, eu tenho certeza que você vai voltar para casa com um sorriso e com uma sensação muito melhor. Que mensagem bonita. E faz todo sentido. Porque é aí que tá a energia que você... Aquela vibração, né? Cara, todo dia, quando eu saio para trabalhar, quando eu vou fazer os cachorros, que é os meus dias, eu ponho a mão no volante e falo assim, Senhor, abençoa esse volante. Que Da melhor maneira possível, que ele transborda energia para as pessoas que te passar por esse carro. E cada vez que eu colocar a mão num animalzinho, que ele leva a paz para dentro da casa deles. Então, isso é gratificante para mim, porque eu honro o que eu faço. É porque aí o cachorrinho vai levar energia boa. Leva. Isso é muito bom. Lucas, mandou aqui? Aê! Então, Yolanda, mais uma vez, obrigado. Vamos agora despedir do pessoal, agradecer por tudo. Obrigada por tudo. Você está nos assistindo. Toca o sininho aí, porque eu dei uma olhada em todas as entrevistas do Júnior e é espetacular. As pessoas aqui da Beara têm coisas escondidas que a gente nem imagina. Não faz nem ideia, né? Não faz. Então, eu te agradeço pela 18ª vez, Yolanda. Obrigada, gente. Pessoal, obrigado. E não se esquece de se inscrever, te dar o like e ativar o sininho, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Siga no canal.